torno desta temática, porque atualmente o nosso patrimônio léxico-semântico, concretamente nos trabalhos de fim de curso, tese e dissertações, abordam a questão da particularidade do português de Angola, tendo como base as línguas de banca, ou seja, as línguas angolanas de origem africana. No entanto, se olharmos para o português como tal como se vê hoje, vamos constatar que, para além de as línguas nacionais deixarem suas marcas, temos também marcas deixadas pelas dinâmicas sociais. Assim sendo, o nosso trabalho, que visa abordar esta particularidade do português de Luanda, não se vai basear nas influências das línguas bantas, mas nas influências das dinâmicas que a sociedade em si vai tendo e, como consequência, vai modelando o uso da língua. Em forma de objetivo geral, temos como finalidade estudar, ou o trabalho tem como finalidade estudar a extensão semântica que se verifica no uso de lexemas verbais nos falantes luandenses. Esse aqui é o nosso objetivo geral. De uma forma mais específica, vamos procurar conceituar gírias, extensões semânticas e analisar os contextos em que o uso da extensão semântica se verifica. E também um dado muito importante que gostaríamos de salientar ao longo do trabalho é a importância que esse fenômeno de extensão semântica tem na caracterização do português de Angola. Porque, atualmente, ao passo que as pessoas escolarizadas tendem a aproximar o seu português ao padrão europeu, a comunidade coloquial tende a aproximar mais de uma realidade muito diferente. Assim sendo, se queremos caracterizar o português de Angola na atualidade, devemos aproveitar as construções da população na comunicação informal. Por quê? Porque as características que apresentam é que nos torna diferentes dos demais falantes da lusofonia. E como hipóteses, nós pressupomos o seguinte: o fenômeno de extensão semântica de verbos em gírias coloquiais de Luanda, em primeira instância, ocorre por necessidades especiais de comunicação. E a segunda hipótese, alia-se à primeira, diz que a extensão semântica de verbos ocorre porque pessoas de determinados grupos sociais desejam adaptar-se ao mesmo grupo. Dito de outro modo, se estivermos inseridos no agregado, a tendência de nós manifestarmos características desse agregado, e o uso da língua é uma das características que mais soa. E uma outra hipótese que prescrevemos e ao longo da nossa abordagem escrita conseguimos atestar ou comprovar é que as pessoas ou os falantes usam a extensão semântica porque é uma das formas mais simples de eles se comunicarem. E por último, pressupomos que também o uso de extensão semântica é evidenciado porque as gírias acompanham o desenvolvimento dos falantes desde os primeiros anos de escolaridade. Quer dizer que, como por costume, os falantes tendem a imitar aquilo que eles ouvem, e se estiverem num meio pouco escolarizado, vão tentar imitar aquela linguagem. E, prosseguindo, em termos de metodologia, essa pesquisa foi feita por meio de métodos encontrados cientificamente. A saber, a pesquisa bibliográfica, tive de obter dados de manuais que falam sobre a temática, tive de pesquisar autores que abordam um pouco daquilo que eu pude abordar no meu trabalho, e por outra também eu me baseei na observação a falantes no seu dia a dia. E para terminar a pesquisa, eu pude elaborar um questionário e distribuir a diferentes jovens que habitam em diferentes locais de Luanda para se atestar aquilo que me propus a estudar. Tanto a desenvolver aquilo que pude investigar, quero dizer o seguinte: para analisarmos o fenômeno de extensão semântica de verbos nas gírias coloquiais de Luanda, primeiro já temos que entender que toda
língua é modelada em função das necessidades comunicativas dos seus usuários. Assim sendo, a língua portuguesa, por ser uma língua viva, também passa por esse fenômeno. Ou seja, para atender às necessidades comunicativas, ela tende a adaptar-se à necessidade que o falante tem para exprimir os seus pensamentos. Este é o primeiro aspecto que nós devemos reter. E o título é Extensão Semântica de Verbos em Gírias Coloquiais de Luanda. Assim sendo, temos que ter noção de verbo. De uma forma simples, podemos definir verbo como sendo palavra variável que exprime ação, noção e estado. Fernando Pestana, na sua gramática da língua portuguesa, gramática para concurso, defende que, do ponto de vista semântico, o verbo normalmente indica ação e indica processo, mas também pode indicar estado e fenômenos naturais. Todas as palavras possuem significado. Assim sendo, com o verbo ocorre a mesma coisa. Possui um significado. No entanto, esse significado pode ser modelado em função do contexto. Para exemplificar, basta pegarmos a palavra gasosa. Formos a um dicionário, o conceito que vamos ter é de que é um refrigerante, uma bebida que contém gás. Entretanto, em função do contexto, nós podemos atribuir uma outra significação. Se olharmos para as instituições públicas de Luanda, para as vias da nossa capital, vamos encontrar o termo a ser usado como fenômeno de corrupção, ou seja, pagar gasosa, atribuir alguma coisa para receber um benefício. Sendo o significado normal que se tem de gasosa é que é um refrigerante, mas em função do contexto, ela pode significar uma outra coisa, fenômeno de corrupção. Então, retenhamos estes aspectos. Em primeira instância, o português de Luanda é diferente do português falado fora de Luanda, para começar. E por outra, o verbo, por ser uma palavra, possui um significado. No entanto, em função do contexto, pode adquirir um outro significado. Estamos aqui a procurar dar esses conceitos para entendermos melhor o fenômeno ao qual propusemos-nos a estudar. Extensão semântica de verbos. Portanto, tínhamos que primeiro reter o conceito de verbos. E agora que temos em mente o conceito de verbos e compreendemos que o português atual é diferente do português que se fala em outras geografias, lusófonas neste caso, importa agora olharmos para o fenômeno da neologia e neologismo. Porque o fenômeno de extensão semântica de verbos em gírias coloquiais de Luanda só é possível porque a língua portuguesa é uma língua viva. Por ser uma língua viva, admite que decorra dentro de si o processo da neologia. A neologia pode ser entendida como duas coisas. A primeira, que é o fenômeno que procura estudar os neologismos, e a segunda, que é o fenômeno de renovação linguística, por meio do qual a língua vai se atualizando. Dentro deste fenômeno, que é o que nós vamos analisar aqui, a renovação pode se efetuar de três formas diferentes. Por um lado, por meio da criação de novas palavras a partir dos processos de derivação e composição. E por outra, a língua pode ser renovada por meio da incorporação de vocábulos oriundos de outros idiomas. Estamos a falar dos estrangeiros. E podemos também renovar a língua por meio da atribuição de um significado a palavras já existentes. Perceber a neologia vai nos ajudar a entender o processo de extensão semântica. Por quê? Porque a neologia permite a renovação da língua. Assim sendo, a neologia pode ser repartida em duas partes. Por um lado, temos a neologia formal, que tem a ver com a criação de palavras a partir de outras já existentes, como fiz referência sobre o fenômeno de derivação e composição. E por outro lado, existe a neologia semântica, que diz respeito à atribuição de um novo significado a uma palavra já existente. A neologia semântica é onde surge aquilo que nós estamos a analisar, extensão semântica. Ao princípio, dissemos que cada palavra tem um significado, mas esse significado pode ser alterado em função do contexto. E essa alteração é o que nós designamos de extensão semântica. Em vez de se incorporar uma palavra de uma outra língua,
ou em vez de se juntar radicais e formar uma nova palavra, então somente vamos pegar o mesmo vocábulo e atribuir um novo significado. Só para exemplificar, uma das autoras citadas apresenta um quadro que no português de Luanda existem verbos que são usados com uma significação diferente. E um dos verbos que os autores apresentam é o verbo lançar. Se olharmos para o dicionário, lançar significa arremessar alguma coisa. Entretanto, na linguagem informal de Luanda, nós usamos lançar como sinônimo de vomitar. Então, este é um exemplo que nós temos de que este fenômeno é recorrente no nosso idioma, especificamente na fala dos luandenses. Recapitulando o que estamos a dizer, a língua portuguesa atualmente em Luanda é diferente da língua portuguesa na Europa. Por outra, a língua portuguesa, por ser uma língua viva, permite a renovação do seu léxico. E uma das formas de renovar tal léxico é atribuir um significado novo a uma palavra já existente. Esse significado pode ser um significado que nunca existiu, ou pode ser um significado que pertence a uma outra palavra. E dessa atribuição é o que nós vamos chamar de extensão semântica. Ou seja, quando nós falamos de extensão semântica, estamos a falar do fenômeno de nós pegarmos um significado e atribuímos a uma palavra já existente. Assim sendo, a palavra passa a ser palavra polissêmica, passando a significar mais do que a sua significação normal atesta. E pegando o que fizemos menção de verbos, neologia semântica, extensão semântica, agora vamos aglutinar para a nossa realidade. E observando que nós estamos a falar de gírias, portanto, importa também conceituarmos gírias. De uma forma simples, nós podemos dizer que gírias é a maneira de se comunicar de uma determinada comunidade, de um grupo restrito de pessoas, não de uma forma generalizada, mas algo muito específico. Podemos encontrar gírias de zungueiras, ou seja, um vocabulário próprio das zungueiras. Podemos encontrar gírias de estudantes, um vocabulário próprio de estudantes. Podemos encontrar gírias de taxistas, que quer dizer um vocabulário próprio de taxistas. A título de exemplo, um dos verbos que nós analisamos é o verbo apertar, que na gíria dos taxistas é usado como sinônimo de parar o carro para levar ou deixar passageiros. E se fizermos uma análise ao português de Luanda, muitos verbos são usados com esta natureza, ou seja, recebem significados novos para melhor servir a expressão do pensamento. Os falantes têm esse recurso porque procuram dar expressividade à sua comunicação. Ao longo da nossa pesquisa, os diferentes verbos que o acervo lexical tem, nós escolhemos tão somente 21 verbos que, ao analisarmos a fala de muita gente, constatamos que esses verbos são usados com uma significação diferente. Distribuímos um questionário a 30 informantes. Nesse questionário existiam algumas frases em que incluímos tais verbos. E a resposta que se deu ao questionário nos permitiu comprovar aquilo que nós nos propusemos a estudar. Conseguimos constatar que, para além das biografias analisadas, a realidade confirma aquilo que já prevíamos ao princípio, de que muitos verbos são usados com uma significação diferente. Um outro verbo que gostaria aqui de levantar é o verbo mornar. Formos ao dicionário, mornar significa aquecer levemente alguma coisa, neste caso aquecer água, né? Podemos dizer assim. Mas, se analisarmos a fala de muitos jovens marginais, normalmente, mornar é usado como com a significação de ficar nervoso. Mas uma atestação que se fez daquilo que é o uso de certos verbos na fala de jovens luandenses, ou da população luandense. E dos questionários que nós distribuímos, em termos de estatística, podemos comprovar que os rapazes, em comparação com as meninas, é que normalmente usam
entendendo a semântica dos mesmos. Ou seja, os rapazes que normalmente tendem a usar gírias. Por quê? Porque no questionário que nós distribuímos, os questionários que não foram completamente preenchidos tinham maioritariamente cunho de meninas, dizendo que os rapazes mostraram serem pessoas que mais lidam com a extensão semântica de verbos na linguagem informal. Depois dessa pesquisa, podemos concluir o seguinte: a língua portuguesa é uma língua viva e em Angola, especificamente em Luanda, é usada de uma forma diferente, e essa diferenciação permite caracterizar o português de Angola como sendo uma variedade diferente dos demais falantes da língua em questão, a língua portuguesa. Podemos comprovar que a população informal tem dado na sua linguagem um contributo significativo na caracterização do português falado em Angola, porque, como fizemos referência, normalmente as pessoas escolarizadas tendem a aproximar o seu português ao padrão europeu, ao passo que as populações incultas tendem a aproximar de uma realidade diferente. Podemos também chegar à conclusão que os objetivos foram sim alcançados relativamente ao estudo que se fez porque atestamos o fenômeno e manifestamos a sua importância. Tinha a dizer, é tudo. Já aprenderam com os professores do ensino secundário e, enfim, depois quando eu pergunto quem foram os seus professores do secundário, de língua portuguesa, lá de aula, estamos a ver fulano tal para o nosso aluno aqui nesta área, então foi um fraquinho. Esta nota que não tem que controle. Eu tenho que desconstruir certas crenças que eles trazem, para pelo menos conseguir dar-lhes uma nova direção para aprenderem alguma coisa aqui. E depois, quando começam a ver que realmente não é bem aquilo que, não é somente aquilo que trazem do médio, que é muito mais, não é? E isso aplica-se claramente, por exemplo, nas aulas de semântica, quando as pessoas trazem aqueles conceitos muito reduzidos, etc. Então, nós temos que desconstruir muita coisa para poder, então, criar condições que o estudante aqui adquira outras, ou reforce aquilo que traz. E a tal provérbio do copo cheio e copo vazio, não é? O copo cheio já não cabe nada. O velho, tudo que está lá tem que sair, ou vai sair, é preciso esvaziar depois. Pronto, então, com esse breve enquadramento em relação ao candidato, quero profundamente agradecer ao professor Jaca pela brilhante arguição, procurar buscar aquilo que realmente nos compreende nesse texto e, no fundo, reorientar o candidato a melhorar o seu trabalho final e muitas vezes até para trabalhos subsequentes no futuro. Dizer que o trabalho é interessante e logo como propus eu aceitei. E então, porque é uma das questões que nos afeta a todos nós. Todos nós temos consciência que a sociedade luandense é muito dinâmica e esse dinamismo produz vários resultados. E um desses resultados é exatamente a questão linguística. E a nossa sociedade, no geral, é bastante jovem. Isso as estatísticas dizem, índice elevado de natalidade, etc., e mortalidade elevada, quer dizer, há poucos velhos, há mais jovens. E os jovens vão imprimindo uma dinâmica diferente em termos linguísticos. E as gírias estão aqui presentes. E como disse o professor Jacques, as gírias não são apenas dos jovens. Um registro de língua que circula a todas as faixas etárias, sobretudo grupos socioprofissionais, enfim, também tem as suas gírias. Aí provavelmente devia ter especificado melhor essa questão. E então, ao trazer isto, no fundo, é uma preocupação para explicar fenómenos linguísticos que nos afetam e a sua descrição ajuda a compreender a nossa própria realidade e, sobretudo,
separar aquilo que é do domínio informal e aquilo que é do domínio formal. E a escola agarra-se àquilo que é o formal, ignorando o que é o informal, mas sem ter em conta que a ignorância daquilo que é informal pode implicar também resultados negativos do que é formal. A escola precisa ter consciência de todos os produtos linguísticos que se pôr na comunidade. Pronto, então, eu trabalho, eu tenho esse valor todo e as questões colocadas pelo doutor Naldo, pronto, os dados do próprio Graciano vai ter cuidado de responder. Apenas um comentário rápido, porque não vou fazer a mesma pergunta. As perguntas todas acabaram em sessões de orientação. Pronto. É questão das referências. Vou comentar com eles. Podem não incluir no trabalho, mas convém ler. Eu escrevo eu também o trabalho da doutora Amélia Pinho, também fala do aliás, os trabalhos falam objetivamente sobre os problemas linguísticos do ano. Português do ano, influência do português do ano. Ela fala, traça um quadro sociológico bastante interessante, sociolinguístico, bastante interessante, a partir do qual também nos apoiamos ou nos inspiramos. A professora Helena Miguel também tem um trabalho dessa natureza, na fundamentalização do ar. E depois a minha tese. Pronto, a minha tese eu sou suspeita porque muitas vezes eu prefiro nem dizer nada, porque, enfim, tem que se alargar. E para não dizer que o professor tem que pôr a tese. Está lá, porque eu sempre falei da tese das aulas, não é? Eu falo da tese das aulas, disse o aluno, capta isso, pronto, não há problema. Realmente é interessante porque há um foco muito grande na questão. O contributo das línguas banco que eu descrevo, enfim, esses aspectos todos. E é um quadro sociolinguístico e sociológico interessante sobre o ano, então, bem leve. Não há necessidade de incluir mais nada, porque depois acaba por trabalhar mais leve, provavelmente pode ser no futuro. E então, eu fico também com a recomendação de, muito breve possível, a partir de agora, publicar a minha tese, não é? Pelo menos assim pode ter maior divulgação. As pessoas não gostam de ler as teses, gostam de ler trabalhos publicados, mas não. Pronto, o livro tem a sua essência, livro, mas também as teses têm a sua relevância, por isso é que eles aparecem nos repositórios. As universidades organizadas por menos pegam aqueles trabalhos de grande relevância e estão nos repositórios. Nem tudo tem que sair. Aliás, ainda que saia em forma do livro, já não será integralmente a tese, porque teremos que introduzir algumas coisas e cortar a tese. Mas às vezes é preciso ir para o documento original, que é a própria tese. Porque o livro vai dizer, não, isso é o resultado da tese de doutoramento, etc. Então, nem tudo o que está na tese vai entrar. É como assistir a um filme resultante de um romance, não é? E ficamos regalados, não. Já conheço o romance do Essa de Queiroz, não é? Não sei lá de quem. Vendo o filme, Código da Vinci. Não. Vai ler o livro completamente, depois compara com aquilo que viu no filme. É até por disso. As teses têm a sua relevância. Quando sair daqui, vai ler a tese do professor. Já não vai contar para nada, mas vai ficar conhecimento. Muito alto. Quando chegou aqui não era tão alto assim. Cresceu aqui. Era, nós confirmamos. Cresceu em estatura e em sabedoria. Exato. A partir de hoje, o Graciano Domingos portanto, conquistou o título de licenciado em Ciências da Educação, especialidade em Língua Portuguesa, pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda. Portanto, removeu uma pedra à sua frente. Amém.
Abraça a pessoa. Uma fotografia para a prosperidade. Acho que mereço eles. Legal. Pode ver. Para os que não conhecem, aqui está a minha mamãe, Justina Tadeu, e como disse meu pai, Fátima Nabuena. Agora está mais claro. Isso foi atrás. Sim. Crescendo tem que olhar para as câmeras. Baixa. Baixa assim. Sim, já está.